Em meio a desafios e recomeços, um grupo de mulheres em Caraguatatuba tem encontrado forças na união para transformar realidades. A Rede Elas Caiçaras tem se consolidado como um espaço de apoio e desenvolvimento para mulheres empreendedoras. A Rede Elas Caiçaras nasceu a partir de uma necessidade real. Mulheres que buscavam gerar renda, ganhar visibilidade e encontrar apoio em um cenário de poucas oportunidades. O que começou como uma conexão de empreendedoras, hoje se transformou em uma rede colaborativa, que reúne mais de 400 participantes em Caraguatatuba. A Rede Elas Caiçaras nasceu, a princípio, com um grupo de WhatsApp para conectar mulheres para efetuar vendas, aquele movimento de network. E a partir daí começou a surgir dores, né, do empreendedorismo, de entender qual que era o movimento de necessidade de cada mulher, e aí foram surgindo os projetos e o movimento da rede. Vamos juntar tudo? Vamos juntar. Juntamos, fizemos um grupo, essa mulher chamava outra, chamamos algumas pessoas para ajudar para contribuir, né, nessa organização. É uma oportunidade de elas saírem da necessidade, que às vezes elas estão necessitando de uma verba, necessitando de estão numa situação, necessitando de ter independência, e aí o empreendedorismo ele vem como uma grande oportunidade. Com foco na autonomia financeira e no fortalecimento de negócios locais, a rede atua como uma plataforma de apoio, oferecendo capacitação, oportunidades de venda e incentivo ao empreendedorismo feminino. Olha, transforma em todos os sentidos. Transforma ela no empreendedorismo, transforma ela na visão que elas têm. Elas chegam com uma visão de vendedoras, né? E elas não acreditam muito nelas. Quando elas começam a entrar ali, a se conectar, ver outras mulheres, elas começam a entender que elas são empreendedoras. Elas começam a levar mais a sério o trabalho delas, o que elas fazem. Elas passam a realmente valorizar muito mais. Isso transforma no empreendedorismo dela, transforma no pessoal dela, dentro da família dela, transforma em tudo ao redor dela. Hoje nós temos dentro da rede 400 mulheres, e o que a gente tem trazido para elas não é um movimento de divisão, ou seja, eu tenho parceiras que empreendem no mesmo ramo que eu, a gente se conecta, a gente se apoia, e a ideia é essa, crescer juntas. A Rede Elas Caiçaras transforma vidas. No último movimento que nós tivemos, que foi a imersão, lá nós tivemos mulheres falando pra gente que está saindo de um momento de depressão. Lá eu tive mulheres que disse para mim que não estava conseguindo mais produzir. E ela perguntou que não sabia se a rede já conseguiria apoiá-la naquele momento. E eu falei para ela, vamos juntas. Então esse é o movimento, vamos juntas. A gente está aqui para crescer e para somar. Então realmente não é sobre renda, não é sobre dinheiro. É sobre dar a mão para quem realmente precisa neste momento. Na prática, esse apoio se traduz em feiras, eventos e ações que permitem que essas mulheres tirem suas ideias do papel e transformem seus talentos em fontes de renda. A nossa primeira feira foi no Dia das Mães do ano passado, onde nós entendemos pessoas que tinham produtos, necessidade de vendas, e aí nós conectamos elas com uma feira no campo do Corintinha, e aí começou o sucesso da rede. A mulher sai de casa, ela sai de dentro de casa, ela sai só do Instagram, ela vai para a rua, ela tem conexão com pessoas, né? Então isso daí faz uma diferença gigante, é um ponto a mais de escoamento do produto dela, do serviço dela. E muitas mulheres, quando vê a gente num local, como que eu faço para participar? Eu quero entrar nessa rede, eu quero estar participando, eu quero expor aqui, quero participar de feira, como que eu faço? Então, cada semana, por isso que não para de crescer, a rede não para de crescer e está crescendo a cada dia. Por trás das bancas e dos produtos estão histórias de superação e recomeços que mostram a força dessa rede. E a gente decidiu fazer a feira do Dia das Mães, e na distribuição de panfleto, a Cauana encontrou o panfleto e deu o tempo dela. A gente já estava divulgando a feira e deu tempo dela conectar e tentar entender o movimento.
Então a Cauana, ela é uma empreendedora que ela se supera. Ela não tem, né, ali os membros inferiores, mas isso não a limita, isso não é um diferencial dela. O diferencial dela é a força de vontade que ela tem. E aí ela, naquele momento da feira, ela estava sem as próteses dela, porque ela estava readequando as próteses, então estava parada também no serviço dela, que ela também tem do CLT, e estava fazendo crochê. Então estava em casa e o esposo dela encontrou o panfleto e falou para ela que tinha esse movimento. Então logo em pouco tempo ela já estava com a gente empreendendo e está até hoje. Então a Cauana, pra gente, quando eu falo dela, aquece o meu coração, porque ela foi aquela que logo no início fez eu entender o propósito, o caminho que a gente está. É apoiar e ser rede para todas as mulheres que decidem empreender. Nós temos conhecimento, é claro que a gente não entra tanto no íntimo dessas mulheres, mas assim, muitas delas nos procuram, falam desse crescimento, da oportunidade de visibilidade, porque às vezes nem tudo é só o dinheiro no movimento da rede, mas a visibilidade que elas têm por fora. Algumas empreendedoras falam que conseguem outras oportunidades fora da rede por conta de ter aparecido na rede. Eu não consigo te falar em valores reais, mas que elas passam essa informação pra gente, que elas têm bastante crescimento, sim. E o crescimento realmente acontece. A Daniele é mais um exemplo de como a união entre essas mulheres tem gerado força, apoio e novas oportunidades. Eu conheci o Rede Elas por meio da imersão, né, da Mulheres Decidida, que foi o que me chamou bastante a atenção, foi a preocupação deles com as mulheres entrarem no digital. O fato de saber que tem uma rede que apoia mulheres, para mim é muito importante, né? Eu como mãe, né? Para mim é muito importante saber que tem mais mulheres que estão aí, estão lutando, estão tentando, né, enfrentar esse mundo que a gente sabe que é muito difícil, do empreendedorismo, o mundo dos negócios, né? A gente sabe que a grande maioria é conquistada por homens. Então, me deu mais força, mais vontade de continuar a fazer o projeto que eu já iniciei, né? Então, me deu mais força. Hoje, mais de 400 mulheres fazem parte da rede, cada uma delas com uma história diferente, mas todas com o mesmo objetivo: conquistar a autonomia. A rede segue em constante crescimento, acolhendo novas participantes. A Tatiane é um dos exemplos de mulheres que encontraram nesse espaço seu apoio. Mesmo em pouco tempo, ela já consegue perceber na prática as mudanças na sua vida. Eu conheci a rede apenas há 3 dias. Foi através do Instagram e assim que eu entrei, as minhas vendas começaram a aumentar. Por quê? Porque as meninas que estão na rede, uma faz propaganda para a outra. Então, assim, automaticamente a gente consegue vender mais. Apesar dos avanços, desafios ainda fazem parte da realidade, principalmente quando o assunto é se posicionar e vender no ambiente digital. A minha maior dificuldade foi saber fazer a venda através do Instagram. Essa foi a minha maior dificuldade. Aí depois que eu já comecei a fazer a venda através do Facebook, Instagram, aí foi mais fácil. Eu ainda estou começando a sair do digital para ir para o físico, porque a gente enxerga muito esse mercado no digital, mas eu não queria ficar no digital, só no digital, eu queria ir para o físico também. E aí a Rede Elas me proporcionou isso, é sair do digital e ir para o físico. E é aí que entra a rede de apoio. Por meio de consultorias, palestras e da troca de experiências, as próprias mulheres se ajudam, compartilhando conhecimento e fortalecendo seus negócios. A gente tenta fazer com que elas aprendam a ter posicionamento, né? Está sendo conversado agora com uma pessoa da área, né, do digital, que estamos tentando fazer com que ela faça workshop com essas mulheres para poder elas desenvolverem como se posicionar, como impulsionar, como direcionar o Instagram delas, principalmente, né, porque é a rede que elas mais movimentam, é o Instagram. Nós temos uma comissão totalmente estruturada, nós temos a
apoio de mídia digital agora, e temos os projetos que estão sendo estruturados dentro de cada projeto, uma empreendedora com know-how para trabalhar esse projeto. Então a gente tem ali movimentos que não param. Temos o Pause e Cuidado, nós temos o Elas Conectadas, nós temos o Elas Visitam, nós temos o Elas que vai acontecer, que é o Elas Podcast. Então são várias ações, e que cada empreendedora que conseguir se enxergar dentro de cada uma, na que ela preferir, ela vai poder estar conectada conosco. Outro desafio enfrentado pela rede é a transição da informalidade para a formalização. Na realidade, assim, ainda existe muitas mulheres na informalidade, tá? A ideia da rede é justamente estruturar elas para se formalizar e aproveitar todas as oportunidades que elas conseguem estando formalizadas. Conseguimos fazer com que algumas mulheres tirassem suas documentações com prefeitura, liberação para poder trabalhar com alimento. Então, assim, conforme vai acontecendo a oportunidade, a gente vai ajudando. Ao mesmo tempo, as participantes recebem apoio para desenvolver e estruturar melhor seus negócios. Eu entro como se fosse uma consultora empresarial mesmo, que eu até brinco com as meninas da rede, que eu falo, eu vou como olhar de dono. Eu vou entrar dentro da sua empresa, vou entrar na empresa dessas mulheres da rede e vou dar um olhar de dono na empresa. Aí o que ela tiver, que a gente costuma conversar com elas, que a gente fala sempre com fala simples, tá? E o que elas tiverem de dores ou de situações que a gente vê que consegue melhorar, a gente vai orientar essa empreendedora. Esse é um dos projetos que tem. Além do empreendedorismo, a rede também atua no cuidado emocional das participantes, oferecendo espaços de acolhimento, escuta e fortalecimento pessoal. E hoje a gente está com o projeto Pause e Cuidado, né, que é um encontro que a gente tem mensal, em que a gente convida as mulheres a estarem presentes para a gente fazer esse contato, ter rodas terapêuticas, a gente trabalha com dinâmicas, tudo para que as mulheres possam ter um momento de se olhar, de ter trocas, né, de se ajudarem, né, poder se abrir ali, poder se expressar, poder expor as suas dores e uma ajudar a outra ali através da roda terapêutica. Por trás do empreendedorismo existe uma realidade de sobrecarga e desafios diários, que muitas vezes vão além do trabalho. Se a gente for pensar na questão de empreendedorismo para a mulher, é uma dinâmica problemática, porque a gente ainda tem um mundo muito machista, né? E aí a mulher acaba ficando muitas vezes muito sobrecarregada, né? Ela acumula funções. E isso é um problema, né? Isso gera muitos problemas psicológicos, gera uma sobrecarga que muitas vezes a mulher não consegue lidar. Então, esse apoio que a rede busca dar é justamente para que a mulher se compreenda, saiba impor os limites, né? E saiba se cuidar também. Diante dessa realidade, a rede também volta o olhar para o cuidado com essas mulheres, promovendo ações que buscam um equilíbrio entre o trabalho e o bem-estar. A mulher volta a acreditar em si mesma, se reconhece, né? Ela se reconhece como uma pessoa em potencial, que tem muitas qualidades e que pode pôr isso para fora no trabalho dela, na vida dela. É uma mulher que se empodera, ela deslancha mesmo, né? E tendo uma rede que a apoie, tendo todo um aparato, isso se torna grandioso. Assim, unidas, elas seguem se apoiando, fortalecendo seus negócios e transformando vidas. Primeira coisa, o apoio. Eu achei sensacional. Eu já participava de uma outra rede e eu não tive o apoio que eu estou tendo das meninas. Elas comunicam com a gente, perguntam, oferecem feiras. E como mulher, é mulher ajudando mulher. É sensacional. Eu nunca entrei numa rede onde tem tanta preocupação com a gente. Uma das moças, né, das mulheres que estavam lá, ela está sofrendo do ninho vazio. Uma das moças, uma das nossas colegas ouviu essa história dela, foi lá e perguntou, alguém pode ajudar? Ela está sofrendo, alguém pode ajudar? A outra falou, não, eu sou terapeuta, eu já passei por isso também. Foram todas para ajudar ela.